Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Falando baixinho, que tem gente dormindo nesta casa ainda. Vamos para o nosso devocional. Tenho 11 minutinhos, às 7 eu preciso terminar. Hoje é dia 30, né? Passaram o cafezinho de vocês aí? Passei o meu aqui, ó. Canequinha de coração, não vou mostrar que senão eu vou derrubar. Dá pra ver, né? Vocês estão conhecendo todos os meus pijamas, viu, amigos? Cada dia um pijama diferente aqui. Não posso nem repetir mais o pijama, que senão vocês vão saber. Vamos fazer o nosso devocional, que esse é o objetivo dessa nossa live, né? Deixa eu tomar um pouquinho de café. Vamos orar para começar, então. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por mais um dia. Senhor, obrigada por mais uma noite que o Senhor nos deu descanso, que o Senhor renovou as nossas forças. Obrigada por essa manhã, Pai. Fique conosco, nos instrui de acordo com a Tua palavra, que a Sua palavra penetre no nosso coração, que nós saímos do automático e que Sua palavra corte como uma espada o nosso ser, para que sejamos transformados pela sabedoria que só Sua palavra pode nos trazer. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos manteve em segurança nessa noite, porque o Senhor nos deu livramento durante o dia, continua cuidando de nós e deixa o seu Santo Espírito conosco. Em nome de Jesus. Amém. 30 de janeiro. Dê o primeiro passo. Eu o instruirei e o ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Salmos 32, 8. O chamado de Deus a Abraão é um dos mais lindos da Bíblia. Abraão era da cidade de Ur, na Mesopotâmia, uma terra onde o povo adorava a lua. Deus encontra no meio desse povo um homem idoso, de 75 anos, totalmente improvável, mas fiel a Deus, que decidiu avançar rumo a um destino totalmente diferente de sua nação pagã. Mas por que é que Abraão foi diferente das pessoas da sua época? Porque ele seguiu um caminho totalmente diferente dos caminhos dos seus antepassados? Hoje as pessoas têm desenvolvido muita sensibilidade emocional, mas se esquecem da espiritual. Muitas vezes a sensibilidade emocional pode atrapalhar o âmbito espiritual, porque em muitos aspectos somente a visão espiritual é que pode pôr em ordem o lado emocional. Não podemos inverter esse processo. Abraão era diferente porque tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Ele era um homem disposto a renunciar seu conforto pessoal, não ter medo de arriscar, para dar um passo em direção a seu destino. Talvez você tenha que dar alguns passos para longe da sua segurança. Pare de dar desculpas e avance. Dê o seu passo de fé, mesmo sem ter agora o que você precisa. Com fé o Senhor proverá. Sem fé é impossível agradar a Deus. Basta ter fé para dar o primeiro passo, não para concluir. Deus jamais o deixará só. Mas antes de ir à frente e resolver tudo, Ele espera que demos o primeiro passo. Comece, dê o primeiro passo e deixe Deus cuidar de todo o restante da jornada. Não fuja das suas provações, elas são um campo de treinamento. Devocional 30 de 365, do livro Café com Deus Pai, edição 2023, do pastor Júnior Rochirola. Leitura João 17, palavra-chave, sensibilidade. Acho que a gente falou bastante disso no primeiro devocional, né? Sobre dar o primeiro passo, sobre orarmos, confiarmos e colocarmos o pé e Deus colocar o chão. E muitas vezes vai ter que ser assim mesmo, porque a fé é justamente isso. A fé é estar sensível àquilo que Deus tem para nos dizer, aquilo que Deus quer que nós façamos e só ir. Mas então eu vou ser irresponsável, vou me afundar em dívidas, vou fazer alguma coisa totalmente irresponsável. Não é isso que o Senhor fala pra gente ser. O Senhor não pede para que sejamos irresponsáveis. O Senhor pede para que nós oremos, estejamos sensíveis a ouvir a voz dele. Por isso a palavra do devocional hoje, sensibilidade. Porque o Senhor quer o quê? Que a gente ouça o que ele está nos dizendo para fazer, para que demos esse nosso passo de fé, para que a gente faça aquilo que ele quer que a gente espera que façamos. Aquilo que ele tem pra gente conquistar precisa da nossa ação. Uma vez eu ouvi um lugar, eu sempre lembro disso quando eu vou falar essa palavra, oração. Oração é o verbo orar mais ação. Você ora, mas você age. Você ora, pergunta pra Deus o que fazer, esteja sensível pra ouvir a voz do Senhor. E entendendo aquilo que o Senhor tem pra você, você age. Porque você faz a sua parte orando. Deus não vai deixar a gente sozinho, o Senhor vai fazer a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte, porque o Senhor não vai fazer a sua parte.
eu quero um emprego novo, eu tô muito triste aqui. Existem muitas pessoas que elas vivem ali sempre murmurando. E a murmuração não agrada a Deus. E é na murmuração que a gente deixa de receber as nossas bênçãos muitas vezes. A pessoa tá sempre reclamando que, eu não tenho um emprego bom, meu emprego não é legal, eu não gosto daqui, eu não gosto das pessoas, eu preciso ganhar mais. E a pessoa ora, Senhor, me abre uma porta, uma oportunidade. Mas a pessoa não sai do lugar dela para procurar uma oportunidade. Ela não dá o primeiro passo de fé dela em busca dessa oportunidade. Ela ora, Deus fala com ela, muitas vezes ela às vezes nem tá aberta para ouvir a voz do Senhor, nem tá sensível para escutar a voz de Deus e não faz a parte dela. Ela simplesmente não faz a parte dela. A gente precisa entender que o Senhor, ele não vai descer aqui na terra e vai falar assim, olha aqui, minha filha, toma aqui, ó. Este é o seu emprego novo. Vai lá e arrasa. Deus não vai fazer isso. Você ora, o Senhor te dá as oportunidades, Ele te mostra as oportunidades, você com o seu livre-arbítrio vai escolher a melhor oportunidade para você. É você que vai escolher. E se você estiver num relacionamento próximo com o Senhor, se você estiver num relacionamento de oração com Deus, onde você consegue escutar aquilo que eu tenho... Desculpa, amigos. Escutar aquilo que o Senhor tem para dizer para você, você vai tomar ação baseada na sua oração, direcionada por aquilo que o Senhor tem para você. E eu sei que é muito fácil falar, né, amigos? É muito fácil falar, mas é muito difícil, às vezes, a gente ter esse passo de fé. Porque a gente quer controlar as coisas pela nossa força. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Às vezes a gente se confunde e faz aquilo que o nosso coração diz para fazer e não aquilo que o Senhor diz para fazer. Então, quando ele fala aqui que muitas vezes a gente está sensível para o nosso lado emocional e não está sensível para o nosso lado espiritual, é isso. Muitas vezes a gente emocionalmente segue o nosso coração, segue os instintos do nosso coração. Somos impulsivos, somos às vezes fracos, porque a gente tá seguindo o nosso coração. Mas o meu chefe falou isso pra mim, eu respondi isso pra ele. Porque a minha amiga fez isso e ela tava errada, eu não ia deixar passar. E a gente é impulsivo, a gente segue o nosso lado emocional. E a gente não segue o nosso lado espiritual. O que o Senhor tem falado pra gente fazer. O que o Senhor tem dito pra gente fazer. Em relação às nossas amizades, ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos filhos. Qual é o passo de fé que o Senhor quer que a gente dê? Não, esquece a emoção. O que o Senhor pede pra fazer? Mas eu não sei. Oração. Oração, estar atenta, sensível a ouvir o que Deus tem para você. Ler a palavra, entender aquilo que o Senhor se agrada que façamos. E o que o Senhor se agrada que façamos é que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se a gente agradar ao Senhor, se a gente tiver fé que o Senhor vai cumprir os propósitos dele na nossa vida, a gente alcança as coisas que a gente consegue. Já contei meu testemunho para vocês aqui no primeiro dia do devocional, mas vou contar hoje de novo para quem não estava aqui, tem 3 minutos. Quando nos mudamos de casa, Marcos não tinha a proposta de trabalho ainda. Só que nós precisávamos decidir muito rápido, porque as casas elas estavam praticamente esgotadas. Foi logo depois da pandemia e não se encontrava casa. O que acontecia é que as casas estavam extremamente caras, muita procura e estava acontecendo um leilão. Quem dava mais na casa é que comprava a casa. E a gente, claro, não tinha esse poder, né, de leiloar, de ficar barganhando, oferecendo mais a casa. E a gente precisava tomar essa decisão. Porque se o Marcos realmente conseguisse aquela proposta de emprego, que depois aconteceu, a gente não teria onde ficar. A gente não teria onde morar, porque não teria casa. A gente teria que alugar uma casa. O que seria extremamente estressante, alugar uma casa temporária, o que seria extremamente estressante pra gente, porque tava grávida do Benjamin na época, então com as crianças, com o Benjamin, enfim, muita coisa. E aí eu lembro do Marcos ter falado assim, olha, a gente precisa dar um sinal em dinheiro pra segurar essa casa. Mas eu não sei se eu vou receber a proposta. E agora, o que a gente faz? Eu falei assim, não sei, vamos orar? E aí eu lembro que a gente orou, a gente tava vindo de uma fase bem complicada, por causa de toda a questão da pandemia, do Covid e tudo mais, e a gente começou a orar nesse propósito, e aí Marcos sentou um dia comigo e falou assim, Bruna, eu acho que a gente precisa dar espaço de fé, vamos dar espaço de fé. A gente vai dar esse dinheiro, esse sinal, não era muita coisa, mas era dinheiro. E a gente vai
pegar a casa e vamos esperar, vamos ver se a proposta vem. A gente vai dar esse passo de fé, a gente vai colocar o pé e o Senhor vai colocar o chão. Falei, tá bom, ele que cuida das finanças, né? Eu falei assim, a gente vai. E eu confiei, eu realmente confio. E quando eu confio, Miglis, eu confio assim em Deus mesmo, sabe? Porque eu confio que, tipo, vai dar certo. Mas e se não der certo? Mas se não der certo, não deu certo, não era pra ser. Eu sempre penso desse jeito. Se não deu certo aquilo, é porque Deus vai ter alguma coisa melhor depois. Se aquela casa não deu certo, porque vai ser outra depois e tá tudo bem. Lembro da gente ter passado, também já contei isso aqui, lembro da gente ter passado aqui na volta de viagem de férias e ter orado na frente da casa, porque a gente ainda não sabia se o Marcos ia receber a proposta ou não. A gente não sabia se a gente ia conseguir arcar com essa casa. Mas o Senhor é maravilhoso. Eu lembro que eu orei e falei, Senhor, se não for essa casa, tá tudo bem. A gente aceita o que o Senhor tem pra gente. A gente deu o nosso passo de fé. E se o Senhor falar, não é isso que eu tenho pra vocês, é outra casa, tá bom, a gente aceita. Eu queria essa, mas se o Senhor não quiser essa, pra mim tá tudo bem. É isso. Tem aquela frase, né? Todo dia eu acordo, dou uma piscadinha pra Deus e falo pra Ele, eu peço pra Ele que as nossas vontades se coincidam. Mas se não, que a dele prevaleça. Então, assim, era isso que eu queria, era essa casa que eu queria. Mas se o Senhor falasse assim pra mim, não é essa que eu quero pra você, é outra. Eu ia falar, tudo bem. Porque eu sempre acredito que o Senhor tem o melhor pra nós. E aí eu descanso meu coração. Eu sou muito ansiosa pra algumas coisas, mas pra outras eu realmente consigo descansar o meu coração. Então, minha oração pra você, o meu desejo pra você hoje, Miglis, é que você descanse o seu coração no Senhor. Pra que você ore, mantenha esse relacionamento com o Senhor, pra que Ele te dê essa sabedoria, pra que Ele te dê essa sensibilidade pra você escutar a voz dEle, pra que você dê o seu primeiro passo de fé, independente de que área da sua vida. E é isso. Esse é o meu testemunho, esse é o nosso devocional. O Senhor fez e ainda faz. Eu sei que fará grandes coisas por nós. E não porque nós somos bons, não porque nós merecemos, eu, o Marcos, nossa família, não. Mas porque Ele é Deus e Ele é maravilhoso, Ele é perfeito e Ele não falha. Eu não mereço nada, mas eu não mereço absolutamente nada. Mas o Senhor olha pra mim e como filho Ele diz, eu quero te dar. É assim que Ele olha pra gente. Quando você tiver dúvidas sobre a relação de Deus com a gente, pense em como é a sua relação com seus filhos, se você tiver filhos. Não, aí a gente vai considerar as relações normais, né? Não as relações abusivas entre pais e filhos, filhos e pais. Mas é isso, Miglis, que sejamos sensíveis para sermos guiadas pela voz do Senhor, para ouvir a voz dele e não o nosso emocional. Porque o coração, ele é tolo. O coração é enganoso. Vamos orar para esse hack? Já são 7:01. Senhor, obrigada por esse momento contigo. Pai, obrigada por mais uma vez ter falado tão diretamente aos nossos corações. Senhor, eu não sei qual é o passo de fé que o Senhor deseja que a gente dê hoje, Senhor, que eu dê hoje, que as meninas deem hoje. Mas o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração. Que sejamos sensíveis, Senhor, para escutar aquilo que o Senhor tem para nós, para ouvir qual é o passo de fé que o Senhor espera que a gente dê, para que o Senhor coloque o chão para a gente caminhar. Que o Senhor cuide de todos os nossos planos. Que o Senhor cuide de todos os pequenos detalhes do nosso dia. E que tudo que a gente vá fazer, a gente faça para o Senhor. Mantenha a nossa mente limpa, o nosso coração puro, para que estejamos sensíveis a ouvir a Tua palavra e aquilo que o Senhor quer que façamos. Abençoa o nosso dia e obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Miglis. Amém, amém. Olha, 7:02, hein? Foi bem rapidinho. É isso, vou fechar aqui a live. Vou deixar ela salva aqui no perfil. E vou também deixar salva lá no YouTube. Tá bom? Beijo, Miglis. Bom dia pra vocês.